Oi, gurias! Então, vamos para o nosso conteúdo de suplementação, né? Com o nosso tema, que é suplementação é mesmo necessária? Mas antes de responder essa pergunta, que é o tema do nosso vídeo, eu vou explicar um pouquinho sobre os principais suplementos que causam mais dúvida e também dar algumas dúvidas que surgiram de vocês também, tá? Então vamos começar pelo Whey Protein, né? Famoso Whey Protein aí. Ele é uma proteína extraída do soro do leite, né? E serve para suplementar a proteína de uma forma rápida e prática, né? Tendo em vista que é só misturar aquele pozinho na água ou mesmo no leite e mandar para dentro. Para pessoas que não conseguem comer fontes de proteína tipo a carne de forma suficiente, acaba sendo uma ótima solução. E existem ainda suplementações que são extraídas da própria carne também, que são direcionadas às pessoas que têm alergia ao soro do leite, né? A proteína do soro do leite. E também temos a suplementação extraída de vegetais, como a ervilha, a soja, que também é direcionado para os veganos e os vegetarianos, né? E outra dúvida muito comum é qual comprar, né? Porque dentro do whey existem outras opções, tipo o whey concentrado, hidrolisado, isolado, e aí qual que eu compro, né? Então, o que a gente precisa saber? Que a principal diferença entre eles é a quantidade de carboidrato que tem em cada um, né? Sendo o concentrado que tem mais carbo, né? O hidrolisado que tá ali no intermediário e o isolado, então, que tem menos carboidrato ou nada, né? Para as pessoas comuns, como nós, a diferença não é algo que vai fazer uma grande diferença, né? E é por isso que eu indico o concentrado, porque ele vai fazer a função dele, né? De suplementar proteína e ele também vai ser mais em conta do que os outros. O isolado e o hidrolisado, muitas vezes, eles acabam sendo uma opção para pessoas que têm alguma questão de saúde específica, muito indicado para pacientes com pós-bariátrica, por exemplo, tá? Aí a gente indica esse tipo de proteína, o hidrolisado ou o isolado. Enfim, vamos falar agora sobre o BCA. O BCA, ele é um suplemento com 3 aminoácidos, tá? Que são aminoácidos essenciais, ou seja, o nosso corpo não produz, tá? Nós temos em torno de 9 aminoácidos que o nosso corpo não produz. Esses aminoácidos são a valina, a leucina e a isoleucina. Hoje em dia, ele é considerado um suplemento inútil por muitos profissionais. Por quê? Por ser algo muito fácil de ser atingido, tá? A gente come uma porção ali de arroz e feijão no almoço e a gente já atinge as quantidades desses 3 aminoácidos que a gente precisa. Então, acaba sendo dinheiro jogado fora, tá? Sobre a creatina, que é a queridinha por muitos, né? O BCA é algo, né? Não é o querido, e agora vamos para a creatina, que é a queridinha por muitos. A creatina é considerada o suplemento padrão ouro por nós da área, por ser bastante eficaz, muito eficiente e trazer resultados muito satisfatórios. Ele é um composto também de aminoácidos diferente do BCA, tá? Os aminoácidos que ele contém são a glicina, a arginina e a metionina, tá? E elas já são produzidas pelo fígado, pelos rins, pelo pâncreas. No nosso corpo, ela é armazenada em grande parte nos nossos músculos esqueléticos, tá? Não é o coração, por exemplo, que é um músculo liso que a gente chama. Em geral, o corpo produz cerca de 1 grama e a gente ingere cerca de 1 grama também por dia, tá? Mas para que serve, né? Ele serve para quem quer melhorar o desempenho no treino, quer ter mais força durante o treino, quer volume muscular, já que ele é armazenado junto com a água nos músculos. E é por isso também que houve mito de que é preciso beber mais água, né? Quando se toma creatina, porque pode dar pedras nos rins, pode prejudicar os rins e tal. Mas isso já caiu, tá? Através de estudos, isso já se desmistificou. Mas claro que é importante a gente beber água, bastante água, para não ter lesões, para estar bem hidratado e evitar esse tipo de coisa durante o treino, que são as lesões, né? Que acabam atrasando muito o desempenho. Tá? Bom, vamos falar agora sobre a glutamina. Água morna, limão, glutamina e gratidão, né? É a famosa frase. Que popularizou também a glutamina e vinculou ela a ser boa para imunidade, né? O que não é bem assim. A glutamina é o aminoácido mais abundante que a gente tem no nosso corpo. E ela tem várias funções. E por ela ser produzida cerca de 80% pelo nosso corpo, ela é considerada um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo já produz bastante. Os outros 20% a gente consegue atingir com uma alimentação comum, básica, tá?
bem tranquilo. Apesar dela estar na moda, né, não tem nenhuma evidência que prove que uma eficácia nos treinos ou uma melhora da imunidade, não existem estudos que comprovem isso, tá? O que pode ter confundido, né, para que isso se tornasse um mito é que em alguns estudos ela melhora a recuperação de atletas que tiveram quadro de overtraining, que é o excesso de treino, tá? Ela auxilia na recuperação, né, do overtraining e também para pacientes que têm um quadro de catabolismo severo, né, ou seja, perda de massa magra. Mas realmente, como a gente já tem estoques suficientes, ela já é produzida em abundância, acaba que ela, e a gente também já consegue atingir os outros 20% que a gente não produz pela alimentação básica, acaba que ela não é um suplemento tão interessante. E agora, por último, o colágeno. Vamos falar um pouquinho sobre o colágeno, que também é um queridinho aí das pessoas, principalmente das mulheres, né? Colágeno é uma proteína também produzida pelo nosso corpo, tá? Ela é encontrada em alimentos como a carne, tá? Ela também está presente em cremes, hidratantes e em suplementação em pó. Essa proteína é responsável por garantir a firmeza e a elasticidade da pele, né? Assim como a saúde e formação de tendões, de cartilagem, ligamentos, enfim. E aí, quando é que ela deve ser usada, né? Quando é que a suplementação deve ser usada? A suplementação ela é indicada quando houver sinais de a quantidade no organismo tá menor, que acontece naturalmente a partir dos 50 anos, tá? Alguns sinais que isso tá acontecendo são a diminuição da espessura dos lábios, tá? Os fios de cabelo também, o próprio surgimento de rugas, né? A pele mais fina e seca, enfraquecimento das articulações, dos ligamentos, a diminuição da densidade óssea, enfim. São alguns dos sintomas que a diminuição de produção de colágeno faz, né, com o nosso corpo. Claro que os sinais, eles começam de forma individual, mas a produção, ela reduz muito, assim, de forma significativa a partir dos 50 anos, principalmente nas mulheres, né? Então, é por isso que já ali, a partir dos 40, já é indicado o uso de colágeno para ajudar nos estoques quando a gente chegar nos 50. E aí, tu mantém essa suplementação normalmente, tá? E agora, pra gente finalizar, já que tá bem longo o vídeo já, respondendo à pergunta do tema do vídeo, né? A suplementação, ela é mesmo necessária? A resposta é depende se tu tá precisando, né, suprir alguma coisa. Por exemplo, como eu falei, né, as pessoas que não conseguem comer carne de forma suficiente para atingir o tanto de proteína que ela precisa por determinado motivo, né? Aí tu faz a suplementação de proteína. Ou veganos, vegetarianos, principalmente os veganos e vegetarianos estritos, que não comem carne, né? E a carne, ela é a principal fonte de vitamina B12. Faz a suplementação da vitamina B12. Então a gente tem uma gama enorme de suplementos aí, de macros e micros nutrientes, aminoácidos também, como a gente já falou, né? E a gente vai usar eles quando a gente precisar suprir isso, quando a gente não consegue, de alguma forma, o nosso corpo não consegue produzir de forma eficiente, ou a gente não consegue consumir o que a gente precisa. É para isso que eles servem. Eles surgiram muito por uma questão de saúde mesmo, né? A pessoa tá com anemia, faz a suplementação do ferro, e, enfim, elas surgem muito em função disso, e depois, claro, surgem para auxiliar também pessoas que querem um desempenho maior na academia, para hipertrofia e tudo. Então, ela auxilia a gente, mas ela não é algo que precisa obrigatoriamente ser feito logo que eu entro na academia, eu preciso suplementar. Não, né? Se tu consegue fazer consumo das quantidades de macros e micros que tu precisa, com a alimentação, que é sim super possível, tá tranquilo, não precisa gastar o teu dinheiro com suplementação, né? É por isso que às vezes a gente fala que, fulano tá gastando ali com a suplementação, mas ele não precisa daquilo, então ele só tá fazendo um xixi mais caro, né? Porque o nosso corpo ele não vai absorver aquilo. Ele vai excretar, porque não tá sobrando no corpo, né? Então ele vai botar pra fora. Então é por aí que a gente tem que refletir e pensar e sempre, claro, pedir a ajuda de um profissional, tá bom? Então é isso, gurias. Espero ter esclarecido e sanado as dúvidas. Acho que eu consegui abordar aí os principais, né? Mas qualquer coisa, me perguntem, tá bom? Até mais.